Então, eu vou fazer a apresentação aqui, colocar para apresentar os nossos slides da aula de hoje. Vocês estão vendo o slide? Sim, prof. Sim, beleza, obrigada pelo retorno. A gente vai falar hoje sobre método de busca de artigo científico, tá? A gente precisa tá muito apto a fazer isso, porque a qualidade do trabalho de vocês, ela depende dos artigos que vocês encontrarem na internet. E aí, quando a gente vai buscar artigo, que a gente vai inserir isso no nosso trabalho, na fundamentação teórica do projeto de pesquisa de vocês, da revisão bibliográfica, né? Vocês precisam levar em consideração 3 aspectos importantes para esses artigos que vocês vão buscar e vão colocar no trabalho de vocês, que é a qualidade do artigo, a confiabilidade dos dados e o rigor científico. Por isso que a gente sempre aconselha que vocês peguem materiais que têm autoria, né, que esteja vinculado a uma revista científica ou dentro de sites confiáveis, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado e a gente insiste em dar dicas para que vocês consigam obter artigos com qualidade, confiabilidade e rigor científico alto, tá bom? Então, eu vou passar algumas informações com relação a isso. O acesso à bibliografia que vocês vão utilizar no projeto e também na monografia de vocês, ele é feito de 2 formas, esse acesso. Manualmente, que é pouco hoje em dia, ainda mais numa pandemia, ou eletronicamente. Aí é que vai encontrar o grande volume de informações que vocês vão utilizar no projeto de pesquisa de vocês. Manualmente consiste em pesquisar diretamente nos livros de referência disponíveis na biblioteca, né? Eu não vou dizer que vocês não farão isso, só farão eletronicamente, porque para o ano que vem a pandemia, as atividades presenciais voltam, né? Todo mundo vacinado, então a gente vai voltar. E aí pode ser que vocês encontrem algo de interessante na biblioteca, né? Mas é a menor parte hoje em dia, da referência que vocês utilizam são aquelas que vocês vão pesquisar diretamente na biblioteca, na biblioteca física. E esse material, ele depende da qualidade da biblioteca, do quanto a biblioteca se mantém atualizada com relação às obras que estão nela depositadas, né? O bom é que não tem custo. Você vai lá na biblioteca, pesquisa, olha e pega aquilo que vocês acharem interessante. Os livros mais clássicos das áreas de vocês estão numa biblioteca, né? O clássico está numa biblioteca. Mas muitas vezes os dados estão desatualizados. Hoje em dia, a gente tem bibliotecas digitais. Até a Unemat tem, naquela parte em que a gente acessa via um sistema chamado ecossistema. E lá, então, você vai encontrar na biblioteca virtual do Unemat, vai encontrar muitas obras, muitos livros, e aí fica mais fácil de atualizar. Esses livros online são pagos, né, pela biblioteca, mas tem um upgrade aí de atualização mais fácil do que os livros que estão na biblioteca física, né? Então, vale a pena consultar as bibliotecas digitais. E aí, o grande volume de informações que vocês vão buscar vai ser eletronicamente, né? Que consiste, então, em buscar, em pesquisar artigos, informações, dados, através de sites da internet. É prático, é simples, você faz pelo celular, se quiser, se não tiver um computador, mas a gente precisa ter uma alta capacidade de filtrar isso. Nem tudo que a gente vai achar tem informação correta, né? Tem dados importantes, tem dados que vale a pena a gente usar nos nossos trabalhos. Então, esse é o grande problema do material da internet. É um material muito grande, e ainda mais se você for pesquisar via Google, né? Você vai encontrar muita coisa, mas nem tudo vai ser conveniente ao projeto de vocês. Então, a qualidade do material que você for buscar eletronicamente depende da escolha do site que você vai fazer essa busca, né? Então, vocês têm que ir em sites confiáveis, em sites científicos. E o material
maior chance de estar atualizado, né? As revistas publicam muito todo mês, então todo mês sai dados novos a respeito do tema que a gente está pesquisando, né? Então, a atualização desse material eletrônico, ele é muito mais rápido, você tem muito mais coisas chegando para você poder pesquisar, né? Então, vale a pena. E só que lá na internet, às vezes você vai achar artigo muito bom, mas que vocês não vão ter condições de acesso a eles, porque eles são sites pagos, né? Então, esse é um problema. Vamos falar um pouquinho dessas fontes para pesquisa de artigo científico, né? Então, a gente vai buscar em alguns lugares. O mais comum, eu acredito que vocês já tenham entrado, já conheçam bem, porque vocês já fizeram relatórios, já fizeram trabalhos, né? É o Cielo, né? Então, você pode entrar por cielo.br ou cielo.org aqui por cima. Mas, de vez em quando, eles atualizam essa interface dele, né? Mas, geralmente, está assim. Vocês entram com uma palavra-chave ou outras palavras-chave, você tem acesso a artigos de um modo geral ou a periódicos, que são as próprias revistas, né? Então, você entrando com as suas palavras-chave, você consegue entrar e encontrar algumas coisas, né? Se você quiser, por exemplo, buscar revistas, né, você pode entrar em lista de periódico por assunto, e aí ele vai baixar os periódicos em ordem alfabética, e você vai poder pesquisar diretamente na revista que você quer. Ou você vai pesquisar, buscar artigos, né? Eu estou fazendo aqui uma busca por artigos, estou pesquisando DNA de peixes, eu prefiro sempre usar palavras em inglês, porque aí eu consigo mais artigos. Se você usar a palavra na língua portuguesa, os artigos publicados apenas na língua inglesa, você não vai conseguir indexar, tá? Então, cuidado aí com as palavras que você usa na busca. Quando eu entrei com isso, achei 315 artigos, né? O que é muito para poder dar uma olhada. Então, eu posso restringir mais a palavra de busca para que eu tenha artigos mais específicos com aquilo que eu quero, né? Como eu estou botando DNA de peixe, está entrando citogenética, está entrando genética molecular, e de todos os peixes do mundo que foram pesquisados e colocados aqui no Cielo. Então, por isso, um número grande de resultados. Então, esse daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, que é como usar as palavras de busca, né? Ainda mostrando aqui vários artigos, alguns em resumo, outros em PDF, né? Então, eu acesso aquilo que eu achei mais interessante, e aí ele vai me mostrar essa página, né, da revista, do artigo, e eu vou pedir o PDF, vou clicar aqui no PDF, e ele vai me mandar o artigo desse material que eu quero. Eu peguei esse aqui só para homenagear minha orientadora de doutorado, porque ela é autora desse artigo. O lugar hoje no Brasil que mais adensa artigo científico é o portal periódico CAPES. A Unemat assina esse portal. Como nós não somos uma universidade federal e nem um instituto federal, a Unemat assina um pacote, paga um dinheiro considerável para o governo federal para ter acesso, mas nós não temos acesso a toda a base, não, né? Mas nós temos acesso às principais obras das áreas que a Unemat atua, né? Nós temos bastante, a parte que a Unemat assina, ela é bastante considerável em termos de volume de informações, né? Mas a gente precisa acessar na Unemat para ter esse acesso, usando o IP da Unemat. Acessando em casa, nós não vamos ter todo o banco disponível para a gente, tá? Então, tem que sentar lá embaixo na Unemat para poder pesquisar via portal, né? Então, ele tem um volume de informações com acesso livre e gratuito para as instituições que assinam, então, é liberado para professores, pesquisadores, alunos e funcionários dessas instituições participantes. Quando a gente acessa isso em casa, vai aparecer essa informação.
Você está acessando o conteúdo gratuito do portal. Então, nós não estamos tendo acesso àquilo que a Unemat assina, porque o meu IP não é o IP da Unemat. Então, quando você assina em casa, você vai abrir essas páginas e vai tentar buscar por assunto na parte gratuita do periódico CAPES, né? Se você achar, se você estiver na Unemat, você vai ter acesso a um número maior de dados e informações. Aqui também estou usando palavras na língua inglesa, estou usando um indexador boleriano, que a gente fala, que é uma palavra de agregação. Eu estou procurando hemoglobina e peixe juntos, né? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. E aí a gente vai ter acesso a esses artigos, né? Vários artigos que vão aparecer aqui. Eu clico aí na parte de artigo. Nesse caso aqui, apareceu só o resumo dele para mim. Aqui está dizendo, aqui, ó, deixa eu voltar aqui só um pouquinho que eu esqueci. Esse artigo já está me informando que não tem texto completo gratuito. Eu teria que acessar via Unemat, né? Mas esse outro aqui, ele tem texto completo. Então, eu vou no texto completo e ele vai baixar para mim o artigo, né, para me mostrar o artigo, e se eu tiver interesse, eu baixo em PDF, está dizendo que o PDF dele é livre, né? Então, eu também posso buscar pelo portal da CAPES, assim como eu fiz no Cielo, buscar por periódico, só que o portal periódico CAPES tem muito mais periódicos do que o Cielo. Então, estou atrás da Revista Brasileira de Genética, né? Aqui aparece para mim a revista, e eu posso clicar nela e ver os textos completos que estão disponíveis, ver o material todo que eu quero da Revista Brasileira de Genética. Acessei nela o jornal e posso buscar. No Google, quando vocês forem pesquisar qualquer coisa do Google, prefiro o Google acadêmico, né? Na busca de artigo, não entra no Google comum liberado, busca Google acadêmico e entra via ele, porque aqui ele vai selecionar já artigo de texto sem muita credibilidade da internet. Então, estou buscando aqui um alho cepa system, né, que é um sistema teste. E aí ele vai me dar várias informações, né? São 71 mil resultados com isso. Então, é resultado para caramba, né? E eu vou buscar esses artigos, ver aquilo que está liberado, aquilo que eu posso utilizar, aquilo que me é útil, né? Então, vocês têm aí esses 3 principais sites de busca. Nós vamos ter outros sites também que vale a pena, só que não é tão divulgado quanto Cielo, portal periódico CAPES e Google Acadêmico. Uma dessas bases se chama ERIC, que é uma base de dados desenvolvida pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Então, dessa forma, os textos estarão na língua inglesa, na sua grande maioria, né? E referente ao que foi estudado lá nos Estados Unidos. E esse acervo disponibiliza artigos, periódicos, anais de congresso, enfim, né? Uma série de coisas importantes para a gente. Então, aqui é a interface dele, Instituto de Educação de Ciências, né, com também um lugar para você fazer a pesquisa com palavras-chave, né? Estou buscando ensino de ciências, e aí aparece para mim muitos textos de ensino de ciências, né? Eu vou sempre naqueles que tem é possível fazer o download de textos completos. Deixa eu só... eu vejo isso. Outros ele manda você direto para a página da editora, né? E aí às vezes não tem o texto completo, mas depois eu vou ensinar um caminhozinho para conseguir alguns textos que são completos. Outro lugar que vocês podem encontrar artigos é na academia.edu, né? Ele não é só um site de pesquisa acadêmica, ele é uma comunidade, é como uma rede social, né? E essas comunidades têm vários pesquisadores, estudantes, e acabam compartilhando artigos e ficando nesse arquivo. Então, você vai poder encontrar uma série de informações importantes nessa academia.edu, né? Então, aqui você pode entrar pelas redes sociais, ou pelo Google. Você entra pelo Facebook, se você tiver Facebook, ou pela sua assinatura do Google, né? Quem tem Gmail consegue entrar.
E ele pede, né, se você vai continuar como Luciano. Eu entrei aqui via Facebook. E aí tem várias coisas interessantes aqui que você pesquisa, né? Você entra com as palavras-chave por aqui. Espera aí que eu acho que alguém pediu acesso. Não. Então, você vai entrar com palavras-chave aqui. Já aparece uma série de coisas. Aparece geralmente aquelas pessoas que você é colega, como eu entrei pelo Facebook, né? Está aparecendo um amigo meu de Facebook aqui primeiro, né? Mas tem várias coisas aqui para baixo. Aí você entra com a palavra-chave. Eu entrei com genética, né? E aí tem genética, genética molecular, genética e citogenética, né? O que eu quiser aqui, né? E vai aparecer uma série de... Eu entrei em genética de populações, vai aparecer uma série de artigo e de material, né? Que eu posso fazer, download. Tem aí, o problema, a questão é que tem até em russo, né? Tem em japonês, tem em diferentes línguas. E eu escolhi fazer um download de um trabalho sobre genoma de múmia na África subsaariana, né? Então, fiz aí o download para ler esse artigo que eu tinha interesse e tal. Beleza. Outra base é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Aqui ele é uma biblioteca que faz junta no Brasil inteiro de teses e dissertações que estão na base de outras instituições. Por exemplo, quem fez doutorado lá na UFRJ, ele busca essas teses e colocam à disposição aqui. Então, é um banco que juntou teses do Brasil inteiro para formar o seu próprio banco, né? Então, ele disponibiliza diferentes dissertações e teses. Então, você entra também com palavras-chave. Olha, tem 116 instituições cadastradas, 422.244 dissertações, 152 mil teses, quando eu fiz esse print, né? Agora já deve ter muito mais. E 5.746 documentos, 574 mil documentos, desculpa. Então, você vai colocar a palavra-chave. Eu coloquei inspeção gênica de Tambaqui para poder trazer a minha tese, né? E aqui está a minha tese de doutorado. Eu consigo resgatar ela por aqui e outras teses que trabalhou com genes de Tambaqui também, né? Que são as minhas palavras-chave. Né? Aqui todas as informações do meu doutorado. Isso é legal quando você pega uma tese, qualquer tese que você escolha. Essa aqui é uma tese de uma amiga minha que também trabalhou com Tambaqui, né? Então, você consegue ver as informações. Eu defendi em 2008, minha orientadora é a Vera Val, minha banca foram esses caras aqui, né? Então, foi lá no INPA, então tem um monte de coisa legal aqui. E aí eu vou onde me dá acesso à tese completa, né? Então, ele mostra que eu tenho download, que eu posso fazer download de texto completo dessa tese, e eu consigo baixar ela. Tá? Também tem o HiBeam Research, que é um sistema que integra artigos, citações de livro, pesquisas, né? Para a gente conseguir ter acesso a uma série de coisas num lugar só. Está em inglês, mas isso não é problema, porque vocês conseguem traduzir via Google Tradutor, então não tem muito problema. Aqui está o lugar de busca de pesquisa. Né? Então, eu entrei com expressão gênica, e aí eu consegui achar 6.383 resultados, com livros, artigos, revistas, enfim. Né? Então, também acho bastante coisa. O Redalic, que é um lugar que faz a divulgação científica para os países da América Latina e Caribe, e também Espanha e Portugal. Então, existe uma opção dentro do site onde pesquisadores e autores podem criar um perfil e identificar alguns dos trabalhos. O site está em espanhol. Né? Então, Redalic, eu entrei aqui com genética e achei alguns trabalhos, né? Bastante trabalho, porque eu entrei com um termo muito grande, que é a genética de qualquer coisa, que é a genética de fungo, por exemplo.
E aí você pode filtrar por idiomas também, se você quer em português, inglês, espanhol, né? Quando eu falo que eu entro com palavras na língua inglesa, é justamente por conta disso. Em português tem 2.106 trabalhos, em inglês tem 4.200, e como aqui é um site de língua espanhola da América Latina, então em espanhol 6.442 artigos. Então você pode fazer essa filtragem por aqui, né? E vai buscar o artigo que você acha necessário para fazer um download. Uma coisa importante, então, são esses sites que você pode buscar para fazer a sua pesquisa, tá? Uma coisa importante que a gente precisa saber é quais os termos que a gente vai usar. Esses termos são importantes para filtrar melhor a sua pesquisa. A gente usa geralmente nesses sites os operadores booleanos, né, que são palavras que informam ao sistema em que esses sites foram montados como você pode combinar os termos para pesquisa. Então, os termos que a gente mais usa é and, or ou not, em inglês mesmo, tá? Significa e, ou e não. E deve sempre ser digitado em letra maiúscula para você poder diferenciar das palavras que você está buscando em termos de pesquisa. O operador booleano and, ele é uma palavra de que agrupa, né? Então, quando você quer juntar dois termos na sua pesquisa, por exemplo, leishmania e diagnóstico. Então, ele vai buscar para mim todos os artigos que tenham diagnóstico de leishmania. Mas eu não quero diagnóstico de leishmania em animal, eu só quero em gente. Então, e outras, sei lá, em outras espécies. O operador, você vai colocar, então, agora o operador booleano not. Então, leishmaniose not animal. Então, eu não quero leishmaniose em animal, né? Então, eu vou usando esses termos para poder deixar mais restrito a minha pesquisa. O operador OR, ele funciona para você unir dois conjuntos que são diferentes, que não estão juntos no mesmo trabalho. Então, você vai captar aí dois trabalhos diferentes. Eu quero, por exemplo, trabalhos com leishmaniose e toxoplasmose, separados, né, que não estejam no mesmo texto. É qualquer trabalho sobre leishmaniose e qualquer trabalho sobre toxoplasmose. Então, leishmaniose ou toxoplasmose. Né? Então, eu uso esse termo para agregar duas coisas diferentes na minha pesquisa. Então, você também pode usar a combinação desses termos. Quando você usar, por exemplo, tratamento ou diagnóstico e leishmaniose, você vai ter um número de trabalho. Nessa ordem que está sendo colocada aqui, né, você vai encontrar trabalhos com leishmaniose que abordem tanto tratamento como diagnóstico. Tá? Então, você vai encontrar, ele fala que quando eu fiz essa pesquisa, o resultado deu 5.861 artigos. Né? Quando eu fiz essa pesquisa, deve ter mais agora. Então, se eu uso tratamento or diagnóstico e leishmaniose, eu vou estar trazendo trabalhos com leishmaniose na abordagem tratamento ou diagnóstico. Se vocês mudarem a ordem do tema e colocar leishmaniose e tratamento ou diagnóstico, o resultado vai ser muito grande, porque ele vai trazer trabalhos com leishmaniose, trabalhos que têm a palavra-chave tratamento ou trabalhos que têm a palavra-chave diagnóstico, mesmo que não esteja relacionado à leishmaniose. Entendeu? Ele está pegando as palavras que não estão relacionadas necessariamente com leishmaniose. E aí foi 4 milhões de artigos. Né? Então, quando você usar nesta ordem, usando primeiro a doença, né, ou o objeto do seu estudo, você coloca entre parênteses as outras coisas que você quer agregar ao teu objeto de estudo. Tá? Então, leishmaniose, abre parênteses, tratamento ou diagnóstico. Aí voltou de novo aos 5.861 artigos que se referia a tratamento e diagnóstico de leishmaniose. Tá? Então, muito cuidado ao usar esses booleanos, esses termos booleanos, porque eles podem restringir seu tema, se é isso que você quer, ou ele pode ampliar demais e você não ter condição de analisar os artigos que ele está mostrando e perder muita coisa importante. Né?
Existem os operadores de truncagem, que são os asteriscos. E eles são legais porque, às vezes, você usa um prefixo, bota o asterisco e ele vai agregar todos os sufixos que podem combinar com essa sua palavra. Por exemplo, se você usar lá no periódico CAPES ou no Cielo, neuro e asterisco, ele vai trazer todos os trabalhos que tenham neurológico, neurônio, neuroimunologia, né? Todas as palavras que tenham sufixos depois do neuro. Então, ele vai agregar bastante coisa para vocês, né? A aspa, quando você quer buscar artigos com palavras exatas, né? Então, neurológico desordem ou doenças neurológicas. Então, ele está buscando quem tem esta palavra, não é só neurológico ou só desordem, é neurológico e desordem, juntos, né? Doenças neurológicas. Então, ele só vai mostrar os trabalhos que têm essas duas palavras juntinhas. Se você usar NIR, você recupera, aí, ó, que é neurológico NIR desordens, você recupera qualquer artigo que tenha essas duas palavras, mesmo que tenha outras palavras juntas, né? No meio delas, né? Se neurológico típico desordens, ou, né, qualquer palavra que possa estar entre as doenças neurológicas. Né? Então, você pode usar essas palavras, esse termo de aproximação. Essas pesquisas, elas são mais ou menos autoexplicativas. Você vai aprendendo à medida que você for utilizando a plataforma de busca. Quanto mais você utilizar a plataforma de busca, mais intimidade você vai ter e mais coisa você vai descobrir nela. Porque, além dos artigos, eles têm muitas coisas. Eles têm banco de dados de uso, de pesquisa, ensaios clínicos, enfim. Você vai procurar mais coisas do que simplesmente buscar artigo. Né? Essas bases, elas têm mais dados do que isso. Mas a gente precisa utilizar bastante. Então, à medida que vocês começam a fazer pesquisa, mais fácil fica fazer, tá? Mais precisa ser feito. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que nem sempre os artigos vão estar disponíveis para que vocês consigam baixá-los, né? Então, caso isso aconteça, você tem um site chamado SciHub. Vocês estão vendo minha página do Google aberta? Sim, sim. Então, vocês entram aqui em SciHub e vão encontrar essa página. SciHub, eu vou de novo abrir uma outra página aqui do Google, que eu quero achar uma coisa que eu não posso ter acesso. Qualquer artigo. Eu estou entrando numa editora e geralmente eu não só paga, né? A revista paga, artigos pagos. Vamos ver esse artigo aqui. Esse artigo é muito novo. Não sei se ainda tem lá, não. Espera só um minutinho. Eu estou pegando um artigo de rotavírus, né? Vou ver se eu tenho o PDF dele. Não, aí ele não consigo, ó. Eu não acesso o PDF dele. Eu tenho que entrar ou via instituição ou pagar, né? Precisava do nome em inglês.
posso pegar pelo título, eu vou tentar pegar pelo site. Eu não estou pegando pelo título, porque o título foi traduzido automaticamente para a língua portuguesa e eu não quero isso. Eu tenho que buscar o título com o nome dele. Então, eu não consigo acessar essa revista, e aí eu venho aqui no SciHub para ver se já tem disponível aqui. Pronto, SciHub abriu para mim um artigo que está barrado. Está entendendo? Que isso é uma pirataria? Conseguiram ver isso, pessoal? Sim, professora. Muito eficaz. Beleza. Hã? Muito eficaz. Ele é bastante eficaz. Ele é um artigo que ele quebra barreira. É uma neurociência. Aí eu vou contar a história dele para vocês, porque que eu faço isso, porque eu não podia estar fazendo isso, né? Mas eu faço isso porque está gravado, eu posso ser presa, mas tá bom. Porque a gente paga para publicar um artigo, sabe? Todos nós, pesquisadores, quando a gente tem um artigo para pesquisar, para publicar numa revista de grande impacto, como são as revistas dessa editora Elsevier, por exemplo. Para uma revista com uma qualidade alta, tipo A1, ano passado, eu publiquei um trabalho junto com um grupo do professor Malheiros, né? Então, era uma tese de doutorado da Andernice, e aí a gente juntou para fazer essa publicação. Saiu, na época, uns $4.000, dava um pouco menos de $4.000, 3.000 e poucos dólares, dava R$8.000 para publicar esse artigo, e nós pagamos para essa publicação. Então, não se justifica as editoras cobrarem da gente artigo, porque a gente paga para publicar em revista de grande impacto. Então, eu coloco para meus alunos esse SciHub, que é um site que foi feito por uma mulher, uma neurocientista do Cazaquistão. E ela criou esse jeito de ir juntando artigos e colocando nessa plataforma. Né? Esse artigo é recente, é de janeiro de 2021, e já está na plataforma disponível. Né? Ela está proibida de entrar nos Estados Unidos, porque as editoras processaram ela, inclusive o Elsevier, que é essa editora que eu entrei para buscar esse artigo fechado. Então, ela não pode entrar nos Estados Unidos, porque senão ela vai ser presa. E ela, então, fica no Cazaquistão, né, onde ela não está sendo procurada nem nada, e ela fica mudando a extensão. Deixa eu ver como é que está a extensão do SciHub hoje. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. SE, deve ser das Ilhas Seychelles. Ela fica mudando essa configuração, nossa é BR, né? Para que ela não seja, que o site não caia. Então, ela pega em Tailândia, ela pega a extensão das Ilhas Seychelles, ela pega uma série de extensões que não derrube o site dela, né? Porque qualquer uma muito ligada aos Estados Unidos vai derrubar o site, porque ela é uma pessoa procurada, né? Ela é uma pessoa que não pode entrar no país porque ela deve direitos autorais. Como ela quebra essa patente de acesso, ela fica devendo direitos autorais para essas editoras, né? Então, pegaram aí SciHub, se precisar quebrar algum acesso, vocês usam eles, tá bom? Então, não tem desculpa para não ter artigo atualizado, tá? Vocês conseguem fazer isso. Esse é um artigo de 2021, de janeiro de 2021. Então, façam uma busca minuciosa dos melhores artigos para os seus trabalhos. Se tiver algum problema que é apago, usa o SciHub para poder conseguir acesso de forma gratuita, tá? Então, vocês têm essas informações que são necessárias para vocês pegarem os artigos que vocês precisarem. Tem alguma dúvida com relação a isso? O SciHub não vai aparecer nesse slide que eu vou deixar disponível lá no SIGA, tá? Mas vocês já sabem, assistiram, viram como é que acha ele na internet. É só digitar no Google SciHub que vocês acham. Então, pessoal, para hoje era isso. Essas são algumas dicas para vocês buscarem artigo científico. Mas o mais importante é que, quanto mais vocês buscarem e acessarem as plataformas, mais fácil fica essa busca
por artigo científico. Então, vocês têm que treinar isso, ir buscando, ir atrás, ir pesquisando novos bancos de dados que são mais específicos para as áreas de vocês, né? Então, vão atrás de artigo, não fica só no Google geral, não, tá? Vão em sites de busca para artigos mesmo, ok? Alguma dúvida? Então, lembrando mais uma vez para quem chegou. Oi, Leandra, por favor. Professora, não é dúvida com respeito ao que a senhora explicou na aula. Eu entendi perfeitamente. É sobre o termo de aceite. É uma dúvida que eu estou em relação à minha co-orientadora. E eu queria esclarecer antes de enviar para a senhora. Claro, pois não. É que ela não tem vínculo empregatício. Ela é doutoranda. Então, não tem problema. Parte eu deixo em branco? Não, você coloca que ela é doutoranda do programa tal. Ah, tá. Ok. Tá? Pode colocar isso. É um vínculo dela com doutorado, tá? Tá certo. Obrigada, professora. Nada, Leandra. Outra coisa. A senhora sabe me dizer sobre a Semana da Biologia, se pode ser publicado qualquer resumo ou tem que ser na área de impactos ao Pantanal? Qualquer resumo. Qualquer resumo? Manda, porque eles têm um comitê científico, aí eles vão analisar, mas pelo que eu sei, é qualquer resumo. Tá bom. Tem 5 horas temáticas lá. Exato. Tem, né? É bem amplo. É praticamente qualquer resumo mesmo. Então entrando naquela porque tem área geral, biologia geral, essas coisas. É assim, isso mesmo. Né? Então são áreas gerais, tá, Leandra? Pode fazer. Obrigada. Mesmo se tiverem qualquer outra dúvida, faça. Na dúvida, faça. Depois o comitê ele analisa e pede ou complementação ou correção em alguma coisinha, tá? Hoje foi corrigido um bug que estava tendo lá na FAESP, que estavam cobrando para submeter o resumo, mas não era para cobrar. Entendi. Aí quem submeteu e pagou já tá resolvido, vai ser devolvido o dinheiro, né? Agora pode submeter de boa os resumos. Beleza, Cleverson, obrigada pela informação. Michelice? Professora, em questão dos artigos, como a senhora deu o exemplo lá do SL, pode ser também mais o Google Acadêmico e também pode ser artigos tipo inglês, em outras... Sim, qualquer artigo que vocês acharem necessário, em qualquer língua que vocês consigam traduzir, entendeu? Hoje é mais fácil fazer essa tradução da língua inglesa via Google Tradutor, então vocês conseguem ter acesso e pesquisar esses artigos, tá? Não se limite a línguas, mas não esqueçam que quando fizer a referência bibliográfica, a referência é feita na língua original do artigo, tá bom? Então, vocês têm que escrever o título conforme está no artigo, tá? Só não esqueçam isso. Ok. Alguma dúvida? Mais? Para quem não estava no início, quando nós começamos a aula, essa é a nossa última atividade síncrona. Ainda para a semana que vem, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, que é sobre plágio. É muito importante que vocês assistam para evitar o plágio no projeto de vocês e também, no futuro, na monografia de vocês, tá? Porque plágio é crime e tem uma série de punições aí para quem comete plágio e quem é acusado de plágio, tá? Então, se professor, tem que enviar em PDF ou documento Word mesmo hoje? Os termos? É melhor em PDF, porque tem a assinatura do seu orientador, né? Pode desconfigurar. E a gente não quer assinatura de professor solto aí, que pode ser usado em outras coisas, né? Realmente. Então, prende em PDF e pronto, tá? Melhor fazer isso, tá? Vou encaminhar já agora. Os que me encaminharam, teve gente que me encaminhou em Word. Eu já passei para PDF, tá? Eu já gravei em PDF e já deixei em PDF. Então, não se preocupe, eu nem gravei em Word. Antes de qualquer coisa, eu já passei para PDF, tá? Então, tá tudo certo. Tá ok. Alguma dúvida? Então, meus queridos, a gente termina a nossa parte de aula síncrona aqui, mas a gente não termina o nosso contato, nem a orientação em dúvidas e nada. Prestem atenção nos calendários, que em novembro vocês têm que me mandar o projeto para eu fazer a minha correção de citação, referência e formatação desse projeto,
né? Então, fiquem atentos aos termos, aquele cronograma que está lá no SIGA-A, né? Para cumprir certinho e a gente, em dezembro, finalizar tudo, entregar o projeto e fechar isso, tá bom? Beleza. Tá bom, professor. Então, Beleza. qualquer coisa, é só me chamar, não deixe acumular problema. Se deu algum probleminha e vocês não estão conseguindo resolver, me chama no WhatsApp, a gente conversa em particular e já resolve as coisas, tá bom? Beleza. Tá bom. Então tá. Um abração, Beleza. se cuidem, hein? E qualquer Beleza. coisa. Boa noite a todos, até mais. Até Boa mais, noite. gente. Boa noite a todos. Até Tchau, mais. gente. Boa noite. Boa noite.